Bom, estamos aqui na quarta parte da nossa segunda aula, né? Hoje vou dividir com vocês esses quatro períodos, né? Esses quatro tempos, né? Essa é uma aula em quatro tempos, né? A passada eu dei 5 tempos em uma aula, mas hoje eu vou dar 4 somente, para a gente ir mais devagar um pouquinho, até nos adaptarmos melhor a essa ferramenta nova, né? Nesse período de quarentena. Então, na terceira parte da segunda aula, eu disse para vocês sobre a individualização do ser humano nesse tempo pós-moderno, construir a sua fé individualizada, tornando assim um terreno estéril e não um terreno fértil para produzir. Então, por que estamos precisando tanto de teologia hoje? A resposta é muito simples, porque essa individualidade ela gera um pensamento estéril, enquanto a comunidade o pensamento torna-se fértil. E esse pensamento é produzido a partir de uma inquietação do teólogo. Então, dentro da comunidade, você acaba se alimentando de informações, e essas informações, muitas vezes você tem resposta como teólogo, mas chega momentos que você não tem resposta. Então isso dá um feeling, né? Dá um estalo em você, para você procurar saber que você nunca tinha pensado nisso. Fala, nossa, nunca pensei nisso. Né? Quantas vezes os irmãos da igreja me perguntam, o aluno pergunta, eu falo assim, olha, nunca me perguntaram isso? Vou pesquisar. Porque você tem um caminho para pesquisa. Você já sabe o caminho, você já sabe o endereço. Você passou direto. Né? Você sabe que tem aquela rua ali, mas você nunca entrou naquela rua. Então alguém pergunta para você, fala assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, vou procurar. Porque você já passou, não passou na rua, mas sabe que ela existe. Então você vai no endereço direto para saber. Por isso tem a importância do teólogo. Então, a individualização da fé, ela é ruim porque você não tem esse feedback, você não tem esse bate-bola, né? Essa mão de duas vias, uma que vai e a outra que vem. Né? Diante dos questionamentos dessa comunidade, então, você acaba construindo mais ainda a teologia. E essa construção vai sedimentando e vai crescendo, vai produzindo frutos. Né? O tempo pós-moderno também é outra coisa legal. Ao mesmo tempo que ele cria uma individualização da fé, ele também cria angústias, dúvidas, questionamentos. E essa produção é trazida para dentro da comunidade, dentro da comunidade cristã, dentro da comunidade eclesial, dentro da igreja. Né? Nós vamos perguntando, nós estamos vivendo agora uma quarentena, estamos vivendo uma pandemia, o mundo todo está prostrado diante de um inimigo invisível. E nós temos tantas respostas na mídia, né? Porque a tecnologia hoje ela deu microfone para todo mundo, independe do grau, da posição social, não importa. Todo mundo hoje tem microfone na mão. Mas cabe a nós, teólogos, darmos uma resposta embasada e racional a esse desespero, principalmente na nossa comunidade. Né? Nós temos aí a Universidade Federal lá da Bahia, onde o professor Brian é titular da disciplina, ele está dando um curso falando sobre esses problemas na Bíblia, né? Essas doenças, esses males, né? Essas pestes que estão listadas na Bíblia. Ele está dando esse curso, não sei se já terminou, mas está dando um curso, você vai encontrar no YouTube dele, se não for memória, lá no canal da universidade, ele falando sobre as pestes que assolaram o mundo. Por exemplo, a questão dos filisteus, quando roubaram a arca da aliança, a questão do profeta Eliseu, onde 185 mil soldados foram dizimados. Nós falamos, o texto fala o anjo do Senhor, mas hoje sabemos que possivelmente foi a peste bubônica, né? Transmissão da peste bubônica pela pulga, rapidinho. Eles estavam acampados já há muito tempo ali, né? A higiene quase zero, então a produção de ratos, de restos, alimentos, e sem higienização, possivelmente produziu muita
a pulga, e aí foi picando e rapidamente dizimou 185 mil soldados. É lógico que nós que cremos no poder de Deus, atribuímos uma ação divina, mas foi através de uma peste. Então hoje nós temos muitas respostas, mas elas não têm uma base. E nós teólogos precisamos dessa base, porque o período pós-moderno, o tempo pós-moderno, ele cria esse sofrimento, ele cria essa angústia, ele cria essas dúvidas, e nós, os teólogos, precisamos da resposta. E essas respostas não são da nossa cabeça, são do sagrado, do Deus sagrado, são da teologia, da ciência. A ciência tem que dar uma resposta para esses questionamentos. Então, assim como a teologia nutre da fé da comunidade e passa a transmitir com clareza e de forma didática as respostas para as suas angústias. Então, nós precisamos transmitir respostas didáticas de forma racionais para que o aluno, para que o questionador, para a comunidade eclesial, para o nosso grupo ter certeza do que nós estamos falando, porque as suas experiências também vai acabar testemunhando da nossa resposta. A teologia sempre passa a ser o alimento da fé da comunidade, mas isso não pode ser uma coisa aleatória, tem que ser uma coisa embasada. E essa teologia, ela não responde, se não for embasado, essa teologia não responde às angústias da comunidade. Então ela passa a ser criticada. É o que está acontecendo hoje. Nós temos pessoas dando resposta para a pandemia sem uma base, então essas respostas estão sendo questionadas. Essa teologia está sendo questionada. A teologia, nesse diálogo, ela se resume em transpor a linguagem, a experiência da fé, como acolhida, como receptora da revelação. Então nós, para transmitirmos uma resposta racional para essas angústias do tempo pós-moderno, para esse questionamento do tempo pós-moderno, nós precisamos ter respostas embasadas, respostas didáticas, para que a comunidade se sinta satisfeita com a resposta e a sua fé não seja abalada. Por outro lado, se a gente não fizer isso, ela vai tornar-se criticado pela nossa comunidade. Não podemos de maneira alguma descartar nenhum dos caminhos que o Murá e o Libânio propõem, que é o caminho do conhecimento, teologia, da fé transmitida na igreja e da revelação de Deus, ou vice-versa, a revelação de Deus, a fé transmitida na igreja e o teólogo. Esse caminho não podemos descartar. Não temos uma terceira via. Por que não temos terceira via? Pois esses caminhos desempenham a dimensão da comunidade. Nós vamos entender a dimensão da comunidade através desses dois caminhos. Sem eles nós não conseguimos entender. E através dele nós vamos compreender a experiência da fé se realizando na comunidade. Uma vez que a revelação lhe foi promovida ou dirigida através da comunidade. Então é na comunidade que nós adquirimos a fé e é da comunidade que nós alimentamos essa fé. Tá? É nela e dela que nós dependemos. Nós, os teólogos, vamos trabalhar essas questões em larga escala na pesquisa, mas nunca podemos abandonar a fé, porque as duas trabalham em comum acordo. Mas temos que deixar fé ser fé e a ciência ser ciência. Se nós atravessarmos esse caminho, o resultado não será positivo, será negativo. Teremos questionamento da teologia. Então, é interessante que tanto o Murá quanto o Libânio, ele vai justamente dizer que a comunidade eclesial na história, ela participa dessas fragilidades, dessa fraqueza, dessa angústia, e esses males do pecado e de erro, apesar de ter recebido do Senhor Jesus a promessa de não falhar definitivamente e radicalmente. Então nós precisamos sedimentar a nossa fé. E vamos sedimentar a nossa fé através da teologia e da experiência da fé. Deus abençoe.
e até a próxima aula.